meus irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da nossa AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Mais uma vez, então, comentando agora os capítulos 37 a 39 do livro de Jó, quando Eliú ainda está falando e arrazoando, com Jó de forma muito dura, e nós vamos ver lá na frente que Deus, ele trata com eles, Ele fala forte com esses também. Mas agora em meio, quando Eliú encerra de falar, Deus começa a falar, no meio de um redemoinho. É uma coisa extraordinária, certamente. Mas quando Deus fala, então cai por terra qualquer tipo de argumento, ou soberba, ou explicação, ou conversa. Deus é Deus, Ele está acima. E Ele já começa colocando nós, ou o ser humano, Jó, os seus amigos, aonde deve estar. E ele disse: quem é este que questiona a minha sabedoria com palavras tão ignorantes? Aí ele começa com a pergunta: onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Meu Deus, aí nós vamos ver a grandeza da criação, O Deus extraordinariamente grandioso, rico em sabedoria, em tudo. Não tem o que dizer mesmo. Era só ficar calado e esperar as coisas irem como Deus estava no controle e cuidando. E ele começa então a falar, nesse capítulo ele traz uma série de questionamentos, é só fazendo perguntas sobre a movimentação da criação, animais, a criação inanimada, o movimento de coisas simples, que a gente vê como a neve, o gelo, as nuvens, a chuva, as aves, enfim, tudo Deus começa a questionar sobre essas questões que se movimentam, as leis da natureza, e realmente eles estão compreendendo como Deus está com a sua capacidade e controle sobre tudo. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 4 a 5, ele está reafirmando o seu apostolado, Ele está dizendo que nunca desistiu mesmo com ameaças, quase morrendo, mas ele sempre levou o evangelho com um espírito renovado, E no final ele diz: pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal, o que tiver feito nesse corpo terreno. Porque ele está falando de uma eternidade onde o nosso corpo material vai se revestir de uma imortalidade, vamos ter uma nova natureza, E é importante considerar isso para levarmos em consideração o que estamos fazendo nesse corpo. Os Salmos está dando sequência aos Salmos de Corá, quando há um juízo divino sobre também aqueles que praticam e se afastam do Senhor, se afastam de Deus. E foi assim que Deus tratou Israel, Eles estão considerando os feitos dele no início do Salmo, sobre os benefícios que Deus lhes fez, e agora, quando eles viram as costas para Deus, os juízos do Senhor. Nos esmagaste no deserto onde vivem os chacais e nos cobristes de escuridão e morte. Tudo isso aconteceu porque eles tiveram realmente uma atitude que não agradou ao Senhor. Assim nós então vamos dando sequência, cada momento, cada dia, aprendendo mais da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. A paz.